Perca dinheiro muito rápido. É possível, saiba que é possível você perder dinheiro em um curto espaço de tempo com fundos imobiliários. Fica comigo até o final que eu vou te dar a dica, tá? É possível, pode ser engraçado, mas é possível você perder dinheiro com fundo imobiliário. É verdade. É verdade, deixa o seu like no vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, tá? E para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante, tá bom? Fica comigo, faz sua inscrição, faz seu comentário aí também, tá bom? Se você acha o contrário de mim, pode deixar o seu comentário, tá legal? Vamos debater o assunto. Como a gente faz para perder dinheiro em fundo imobiliário? O principal motivo é você escolher de forma errada. Quando você escolhe um fundo imobiliário pensando só na distribuição desse fundo, você corre um erro muito corriqueiro quando a gente fala em bolsa de valores. O fundo imobiliário, você tem que lembrar que ele é uma renda variável. Existem riscos, certo? Fundos, principalmente quando se trata de fundo de prazo determinado, os chamados fundos de prazo. Eles têm prazo determinado para acabar. Tá? Ao se aproximar do final desse prazo determinado, o fundo faz a amortização do seu patrimônio líquido, do seu patrimônio. Então, o preço vai tendendo a cair. Então, essa chamada amortização é que faz com que o preço varie e cause uma ilusão para o cara que vai lá desavisadamente participar do home broker, entra no home broker que quer fazer um investimento e dá uma olhadinha rápida em cima do fundo, vê que ele está com uma boa distribuição e compra. Então é aí que mora o perigo. A amortização é a chamada devolução do patrimônio do cotista, tá? Então o que acontece? Quando vai chegando no final, ele diminui o patrimônio e distribui para o cotista. Não é que caiu o preço. Não é que você perdeu o dinheiro. Quem está no fundo desde o início vai ter esse dinheiro devolvido, certo? Você tem uma cota, você tem o dinheiro devolvido e aí, por exemplo, ela valia R$100 e agora vale 98, só que tem 2 no teu bolso. Então o dinheiro foi devolvido para o cotista. Agora, o que acontece? O sistema, ele não entende... Ele não faz a diferença entre a amortização da lucratividade. Então, o home broker apresenta o que a gente chama de gráfico ajustado. Ele leva em conta não só a lucratividade do fundo, mas da distribuição, né? Mas ele leva essa distribuição, essa devolução, essa amortização, melhor dizendo, como uma forma de provento, como lucratividade ou dividendos, certo? Essa é a confusão. O sistema trata a amortização como rendimento. O grande problema está aí. Agora, eu quero trazer um exemplo de 2019. Em 2019, teve um fundo, no histórico dele, você vai perceber isso, é só você puxar. Foi um fundo que eu consegui identificar isso agora, né? Então eu trouxe essa reflexão. Não que isso não aconteça outras vezes em outros fundos, tá? Então, sem dar nome aos bois, eu vou citar uma amortização de 2019. Então, olha aqui, tá aqui no quadro, tá? Olha lá. Em 31/10 de 2019, esse fundo fechou a sua cotação em R$22, tá bom? Só que aconteceu um negócio interessante. Ele, no dia 1º de novembro, o que aconteceu com o fundo? Dia 1º de novembro ele fechou em R$23,50, ó. Tá? Olha só, houve uma pequena alta. Só que a alta relatada pelo home broker foi de 66%, mas é uma conta que não fecha, né? Pensa comigo, o que é 10% de 22 é 2,20, então não pode ter subido só 1,50. Se ele teve uma alta relatada de 66%, certo? Então a conta não fecha. A primeira coisa que acontece é que você já começa a estranhar aí, certo? Se você é uma pessoa que acompanha, é esperto, você já começa a estranhar isso, certo? Agora eu vou escrever aqui
novamente uma outra a situação que aconteceu e que não apareceu aí nessa minha primeira exposição. Olha só, dia 31/10, tudo em 2019, certo? Fechou em R$22, certo? Aí no final do pregão, o fundo amortizou. Ele amortizou R$7,50. Devolveu R$7,50, certo? Então, próximo do fechamento, no dia 31/10, também 31/10, ele amortizou R$7,50. E no dia 1º de novembro, o que aconteceu? A cotação fecha em R$23,50. Agora você consegue perceber que a alta de 66%, ela agora faz um pouco de sentido, tá? Então, de fato, o que aconteceu nesse dia? As pessoas estavam comprando no dia seguinte a amortização mais cara do que antes. Estava comprando a R$23,50, mas não era o mesmo patrimônio líquido do fundo que estava sendo negociado, certo? Então, essa é uma distorção que acontece corriqueiramente em fundos de prazo. São fundos especiais que você tem que prestar bastante atenção. São bem complicados esses fundos, na minha opinião. Então, olha só. No VP defasado é uma outra distorção que acontece. Essa distorção aí, ela foi identificada, e ainda levando em conta esse exemplo do RBCB, veja só, dia 15/10, olha só, 15/10, tudo em 2019, tá? Houve o quê? Saiu o aviso, tá? De que em 30/9, certo? O VP era 9,86. O VP, o que é o VP? Valor patrimonial do fundo, era 9,86. Só que olha o que aconteceu, dia 15/10 informou que no dia 30/9 era 9,86. Só que dia 15/10 já tinha passado aquela data da distribuição. Olha isso. No dia 31/9, houve o quê? Houve a amortização. Amortizou 7,50. Olha só que coisa interessante. Dia 15/10 ele avisa, porque todo mês o fundo é obrigado a fazer um comunicado ao CVM, que é o órgão que fiscaliza os fundos, quanto que é o valor patrimonial. E ele tem 15 dias. Então, até o dia 15 do mês, ele pode informar o fechamento do mês anterior. Então, o que é o fechamento? 30/9. Ele informou que o 30/9, o valor do patrimônio, da cota patrimonial, o valor patrimonial era 9,86 por cota. Olha só, dia 31/10, aí ó, isso aí foi do 31/9, certo? Do 30/9, melhor dizendo, ele fala que 30/9 saiu o preço do VP, certo? Ó que coisa interessante, no dia 31/10, vou apagar aqui para a gente acompanhar, no dia 31/10, então aqui no dia 15/10 avisou que do dia 30/9 era 9,86, só que já tinha amortizado, certo? Dia 31 tinha amortizado. Qual que foi o dia? No dia 31 amortizou, no dia 31/10 houve amortização, tá? Só que no dia 31/10 sai o aviso da amortização. Aviso de amortização que vai ser será paga dia 8 de novembro. Vai vendo.
que acontece? O relatório ao CVM só vai sair depois do dia 8, porque o VP, o valor patrimonial, só é impactado pela amortização depois do pagamento, certo? Então só depois do dia 11, certo? Acontece que o valor patrimonial só sofre impacto depois da amortização paga, dia 8. Aí o que acontece? No dia 15 de novembro, olha, 15 de novembro, o que vai acontecer? Sai o anúncio de que no dia 30/10, quanto era o VP? O valor patrimonial era 9,86, porque a amortização do dia 31/10 que foi anunciada não tinha sido paga, então o VP não foi impactado. No dia 15 de novembro, você vê que sempre é 15 dias, né? Já minimamente o valor patrimonial está atrasado 15 dias em qualquer fundo, certo? Agora, nesse caso, olha só, a amortização só impacta depois de pago, que vai ser pago dia 8. Então, no dia 15 de novembro, ele vai informar retroativamente a 30/10, não tinha sido pago ainda a amortização, ele não vai ter impactado no valor patrimonial. Então, ele fala no dia 15/11 que o valor patrimonial em 30/10 é 9,86, certo? Olha só que coisa louca, as pessoas estão comprando no dia 15, aqui nesse dia elas estão comprando R$22, R$23. Um patrimônio que não é 9,86, sabe quanto que foi avisado aqui? 7,50 a menos. Você tira 7,50, vai dar 2,36. Você está comprando por 22 e levando 2,36. Pronto, perdeu dinheiro. Bingo! Você acaba de perder dinheiro. Parabéns. Olha o caos. O caos é que a amortização de 7,50 não foi impactada pelo pagamento da amortização do dia 8 de novembro. Dia 15 de novembro, o fundo avisa ao CVM que em 31/10 era 9,86. Então, a cotação está baseada nesse valor. Só que não é real. Já houve o pagamento, já foi amortizado e já foi impactado no valor do patrimônio. Só que, para todos os efeitos, ainda é 9,86. No dia 15/12... aí você vai ter esse valor que foi anunciado lá atrás. Então você tem aí um atraso de 45 dias. Olha comigo. Olha só isso. O caos está justamente aí. Você acaba de perder dinheiro porque em 30/10 a cotação fecha em 22. 30/10, cotação em 22. Quanto é o valor patrimonial dia 31/10? Dia 31/10 eles anunciam a amortização de 7,50. Quanto vale? Não é mais aqueles 9,86, ela vale 2,36. Ou seja, você acaba comprando um fundo por 22. E aí o interessante é o seguinte, que no dia 1º de novembro, que ainda não chegou lá na frente, que era dia 15/12. Dia 15/12 é que o valor patrimonial do fundo cai para 2,36. Nesse dia aqui, ele avisa que no dia 30/11 o valor foi baixado. Certo? Então no dia 1º negociou um preço médio, foi negociado nesse dia 1º aqui a R$24.
E aí o valor patrimonial valia R$ 2,36. Então, se você fizer o P sobre VP, vai dar mais de 1000%. Vai dar mais de 1000%. É um P sobre VP acima de 10. Acima de 10. Pensa, você perdeu dinheiro. Você comprou a 22 e ele vale 2,36. Então, é algo impressionante isso que acontece. Eu perdi uma nota minha aqui. No dia 14 de novembro, você está aqui, a avaliação que eu fiz em cima do dia 14 de novembro era justamente essa. No dia 14 de novembro, a pessoa comprou aproximadamente a 24. Então quem comprou a 22 levou 2,36. Quem comprou 24 também levou 2,36 e perdeu dinheiro. O fundo de prazo determinado é extremamente complicado por causa disso. Ó, você recapitulando aí, o que você vai fazer? Se você pegar um fundo, ó, no dia 14 de novembro, o fundo no dia 14 de novembro estava com o anúncio do dia 15 de outubro, lembra? Todo dia 15 o fundo informa ao CVM. Então no dia 14 de novembro, nós estamos no dia 14 do 11, ainda não houve o anúncio do dia 15 de novembro, que falava que no dia 30 do 10 que era 9,86. Então no dia 14, só que no dia 31 de outubro já tinha sido anunciado a amortização que foi paga no dia 8 de novembro. Olha a confusão, certo? Então você pagava aqui R$ 22 por um fundo de 2,36, que na verdade nos relatórios era 9,86. Então, se você não prestar atenção, que é um fundo de amortização, então você acaba comprando algo muito caro. Talvez você tenha até feito isso. Então, acima de qualquer coisa, o que você tem que fazer? Você vai estar com uma batata quente na mão. Você comprou por 22, algo que vale 2,36. E aí, no dia 15 de dezembro, vai ter o anúncio de que no dia 30 de novembro, o valor patrimonial desse fundo caiu de 9,86 para 2,36. Aí você se lascou. O que é que você tem que fazer? Valor de perda. Você tem que passar a batata quente para frente. É o único jeito de você se livrar da coisa, tá? Então, preste muita atenção que não é muito estranho, nem muito difícil disso acontecer. Se você estiver escolhendo seu fundo imobiliário por conta de uma distribuição, eu aconselho você a analisar um pouco melhor, tá? Então fica aí o nosso vídeo, obrigado por ficar até aqui, mas aí fica aí a dica, para perder dinheiro rapidamente, compra RBCB, fundo de prazo ou qualquer outro fundo com prazo determinado. Lembra, prazo determinado para acabar é complicado, vai ter amortização, você vai ter que entrar no início, então vai sempre diminuir o preço, tá? Ele sempre vai diminuir o preço. Então, cuidado. E o sistema, ele entende como lucratividade a amortização. Por isso ele é bem complicado. Presta atenção no que você está investindo, tá? Então, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, faz o seu comentário. Valeu, obrigado. Até o próximo.